Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Me sinto agraciado pelo Espírito Santo por esta oportunidade que Ele nos concede de uma vez mais adorarmos Ele na beleza da sua santidade. Eu também quero externar minha gratidão ao nosso pastor, mesmo na sua ausência, em ter nos confiado a oportunidade, porque os irmãos que aqui estavam presentes no culto de terça-feira foi ministrado sobre os falsos doutores, falsos conhecedores da palavra. E não é fácil, meus irmãos, colocar nos púlpitos das igrejas homens cheios do Espírito Santo, porque tem que ter, sinceramente, no seu coração a presença do Espírito Santo para ter esse discernimento. Eu também quero externar minha gratidão aos pastores auxiliares dessa congregação, pastor Jason, pastor Adailson, é isso? Adilson, mil perdões. A irmã Manuel, a irmã Penha, Deus abençoe. O irmão Júnior que me fez esse convite, não está presente, mas também louvo a Deus pela vida do meu irmão. E por último, não menos importante, eu quero agradecer à igreja do Senhor pelo carinho, pela recepção. Quero dizer à igreja que me sinto acolhido pelos irmãos. Me sinto bem em estar cultuando ao Senhor nesta noite com meus irmãos. Meus irmãos, sem mais delongas, pois as horas não nos esperam, convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 5. A partir do verso 2, acredito que até o 4 é o suficiente para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Todos encontraram, digam amém. Culto hoje voltado ao diacones, não é isso? Ao diaconato, aos irmãos, aos obreiros. Nós estamos acostumados, irmãos, em ver os discípulos de Cristo, Pedro, Tiago, João, aqueles que estavam diariamente com o Mestre. Só que nessa noite eu quero vos apresentar uma menina que a Bíblia não relata o seu nome, mas teve o seu caráter marcado na Santa Escritura. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 1. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor, e muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem valente, mas estava. Saíram tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma. Me ajude a pregar. Aleluia, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: quem dera que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Sente glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Meus irmãos, o capítulo 5 do livro de 2 Reis vai narrar uma história muito conhecida pela igreja. Acredito aqui que os protagonistas desta passagem seria o profeta Eliseu e o segundo, o capitão dos exércitos do rei da Síria. Primeiro, o profeta Eliseu nada mais é do que o sucessor do profeta Elias. O profeta Eliseu é um homem cheio da presença do Senhor que, por intermédio dele, o rei da Síria daquela época, Ben-Hadad, consultava ao rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é o nosso Deus. Por intermédio do profeta Eliseu,
vimos e contemplamos pela Santa Escritura o poder de Deus sendo manifestado no meio do seu povo. A Bíblia nos afirma que mesmo na sua morte foi enterrado. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 13, 21, se não me foge a memória, fala que foi jogado um corpo na cova de Eliseu. E esse corpo, ao tocar nos ossos do profeta, tornou-se até a vida. Eu quero que você entenda a dimensão do grau espiritual que esse homem chegou com Deus. O segundo, Naamã. Naamã, a Bíblia fala, irmãos, no capítulo que nós lemos, que ele era reconhecido pelo seu rei, era amado pelo seu rei e era aclamado pelo seu povo. É muito difícil nós vermos um homem ou uma mulher ser respeitado pela alta corte e pelos plebeus. Mas Naamã tinha esse título, tinha essa facilidade. Mas a Bíblia fala que, porém, era leproso. E meditando nessa palavra hoje à tarde, cheguei à conclusão que mesmo Naamã sendo vitorioso em guerras, mesmo Naamã sendo reconhecido por ser vitorioso, não foi por isso que Naamã gravou seu nome na Santa Escritura. Porque imagino eu, pastor Jason, que vários generais tiveram grandes vitórias, mas mesmo assim os seus nomes não ficaram gravados na Bíblia. Naamã ficou registrado no capítulo 5 do livro de 2 Reis por causa da enfermidade que levava consigo. Mas o que eu quero que você entenda é que, além desses dois personagens, a Bíblia fala, enfatiza que no versículo 2 ao versículo 4, em uma das suas idas a Jerusalém, o rei da Síria, juntamente com Naamã, levou uma criada, uma menina cativa. Às vezes nós enfrentamos lutas, atravessamos desertos, até mesmo pensamos que Deus nos esqueceu. Talvez você, lendo pela primeira vez essa passagem, deve falar: já era para essa menina, pois estão tirando a sua nacionalidade, estão levando ela para outra região, estão tirando dela a sua identidade humana. Talvez outro idioma. Pais, mães, irmãos, quem sabe foram mortos ou até mesmo presos, cativos. Essa menina tinha tudo, igreja do Senhor, para ser uma jovem deprimida, triste, cabisbaixa. Essa jovem tinha tudo para blasfemar contra o seu Senhor, Deus. A Bíblia fala que ela foi levada cativa. E os dias se passaram, e ela descobriu que o seu Senhor é leproso. Lá fora, Naamã estava vestido com a sua armadura de guerra, camuflado, peito estufado, mas no seu íntimo tinha umas chagas. No seu íntimo tinha algo que incomodava. Talvez você não entende, porque Deus tirou você do conforto que você estava. Talvez hoje você não entende a situação que você está enfrentando. E aquela menina chamou a esposa de Naamã. Falou assim: olha, eu conheço um que tem jeito. Talvez você ouviu aí que não tem mais saída. Talvez o meu senhor Naamã não achou mais saída. Mas eu conheço um homem. Eu conheço uma resposta. Eu conheço um caminho que talvez ele ainda não trilhou. Quem é esse caminho? É Jesus. Pois a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida.
Talvez você não encontrou ainda o caminho. Nessa noite eu quero te apresentar. Jesus é a resposta. Ele é a saída. Ele é a solução do problema que você enfrenta nessa noite. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Ele é a resposta e sempre será. Eu fico me perguntando, como que pode uma senhora dar ouvido a uma escrava, uma cativa? Talvez, irmãos, se nós pararmos para analisar, o testemunho daquela jovem era irrepreensível, irmãos. Porque imagina comigo, uma jovem que foi extraditada da sua terra natal, levada para uma terra estrangeira, longe dos seus parentes, longe de amigos, aparentemente longe de todos que conhecia, tinha tudo para mudar a sua personalidade, mas ela escolheu ser íntegra, ela escolheu carregar a marca da promessa, o selo do Espírito Santo, mesmo com as propostas mundanas, não ser da igreja do Senhor, porque a qualquer momento o nosso Senhor voltará e buscará uma igreja íntegra e com identidade de verdadeiros adoradores, que adora em Babilônia, que adora em Jerusalém, que adora o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar que vai definir quem você é. Não é o lugar que vai definir se você é adorador ou não. Quer uma prova? Adão e Eva viviam no melhor lugar possível para se viver, mas escolheram pecar. Daniel, Ananias, Azarias, Misael estavam no centro da imundícia, digamos assim, do pecado, da idolatria, Babilônia. Mas marcaram o seu nome como verdadeiros adoradores, porque não se dobraram diante a estátua, não se dobraram os joelhos perante homens, mas dobraram os seus joelhos perante o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Não é o lugar que vai definir quem você é a sua essência, é o DNA que você carrega, é o sangue que transmite no seu corpo, é a presença que habita em você. E a Bíblia fala, irmãos, que a esposa de Naamã correu a Naamã e falou assim: ei, tem uma solução ainda, nem tudo está perdido. Você sabe aquela menina que você trouxe lá de Jerusalém? Sei. Ela falou que tem um homem de Deus lá em Samaria que pode te curar, meu homem, aleluia. Tem solução. Tem solução. E a Bíblia fala, irmãos, no versículo 5, que Naamã foi procurar o rei. E o rei preparou os documentos, preparou tudo e encaminhou a Naamã. E os irmãos já conhecem a história. Só que fica pensando comigo aqui, jovens. Vocês dariam conta de suportar esse fardo? De ver o seu Senhor que cativou você, que levou você a cárcere privado, você vendo ele sofrer. Qual seria a sua situação? Qual seria a tua atitude? Falar: bem feito, merece isso aí mesmo. Qual seria a nossa postura, igreja? Aprenda uma lição com essa menina nessa noite, que ela era curada mentalmente. Ela estava presa fisicamente, mas com a mente livre, porque um cristão, um filho de Deus que tem a mente ocupada com a palavra, com a presença, jamais será preso. As suas mãos podem estar cadeadas, nos seus pés pode estar amarra, mas no seu coração, a sua mente vai estar livre para adorar, para exaltar e enaltecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você lembra de Pedro e João, Paulo e Silas?
Maravilha. Aleluia, irmãos. Nada nem ninguém pode parar um verdadeiro adorador. Lembre-se de adorar na bonança. Lembre-se de adorar na escassez. Eu costumo dizer, irmãos, que a prova tem 3 fundamentos na nossa vida. Primeiro, para saber quem são amigos de verdade. Segundo, para saber quem é você, quem é eu. E para nós sabermos quem é Deus. Porque é na prova que nós vamos saber quem é nós. Qual atitude vamos tomar. Qual caminho vamos trilhar. Os amigos de verdade vão permanecer, mas aqueles que dizem que não são, vão sair. E é na prova que nós vamos saber a real grandeza do nosso Deus. Você lembra daquela prova que dias atrás você falou assim, é o meu fim, eu estou sozinho, eu estou abandonado. E eu vejo Deus lá do céu falando assim, não está sozinho, não está abandonado de forma alguma. Olha onde você chegou, olha onde você está. Isso é cumprimento que o Deus que estava com essa menina no passado, é o Deus que está presente hoje, na minha vida, na tua vida. Aleluia, se você tome posse comigo, joga tuas mãos para o alto e enaltece o nome do Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno e merecedor de toda a honra e glória. Irmãos, uma ferramenta crucial para um cristão é o capacete. Vocês lembram lá em Efésios 6? Armadura. Por que o escritor faz menção do capacete? A couraça é importante? Sim. O escudo é importante? Sim. A espada é importante? Sim. Mas o capacete é crucial. Porque se o inimigo flertar um laço, um dardo na sua mente, ele controla todo o seu corpo. Ele sabe que se ele controlar o nosso pensamento, o nosso cognitivo, ele controla todo o nosso ser. Vamos blindar a nossa mente. Vamos blindar os nossos pensamentos. Não vamos nos lembrar das coisas ruins, mas vamos nos lembrar das coisas, das promessas boas que o Senhor nos fez. Quando vier aqueles pensamentos negativos, querendo trazer você ao caminho da depressão, da ansiedade, lembra-se que o meu Jesus levou consigo na cruz do Calvário toda a dor, todo o sofrimento, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres na presença do Senhor Jesus. Hoje você é livre. Hoje você é livre. Declare que tu que seu irmão do lado com carinho, com amor. Ei, meu irmão, você é livre. Você é livre. Nós somos livres no poder que há no sangue de Jesus. No poder que há no sangue de Jesus. Essa menina, ela me passa outra lição de vida, irmão Manuel. Não foi a primeira vez que Naamã saiu para sitiar uma cidade, uma nação. Não foi. Ele poderia ter pegado outras pessoas de outras nações para levar para a casa da sua mulher. Não poderia? Mas por que essa jovem? Irmãos, as 5 pessoas mais próximas de você, você é a média. Se nós andamos com pessoas desanimadas, sem sonhos, ou que não tem vontade de crescer na vida, você vai ser a 6ª. Naamã sentiu algo diferente naquela menina. Vamos, vou te levar para casa. As pessoas que estão perto de você, irmãos, pode ser ponte para o sucesso ou ponte para o fracasso. Selecione as pessoas
pessoas que nós andamos, vamos selecionar as nossas amizades. Não fazendo de segmento, mas sim tendo uma noção do que é certo e do que é errado. Tem um ditado aí popular pelo mundo aí que fala: direi com quem tu andas. As tuas amizades estão te aproximando de Deus, jovens? Igreja, obreiros. Essa jovem tinha tudo, irmãos, para negar o seu Deus. Eu comparo a história dela, sabe com quem? A de Daniel também. É parecida, né, pastor Adilson? Não é parecida? Daniel foi tirado da sua terra natal, levado cativo numa leva para a Babilônia. Tinha tudo para ser um jovem, mas é a presença que estava com ele, igreja. Eu volto a dizer, não é o lugar, é você, somos nós. Fica de pé comigo nessa noite. Que nós possamos sair daqui, irmãos, com entendimento que a forma que nós reagimos na prova vai apontar a nossa direção. Se nós tomamos decisões sábias, nós vamos ter êxito. Mas se nós tomamos decisões tolas, a consequência vem. Vamos ser exemplo. Vamos pegar essa menina por exemplo. Um adolescente marcando a sua geração. Um jovem marcando a sua geração. Mas a vez dela se passou lá atrás, já faleceu, já morreu. E chegou nos nossos dias. Talvez você tenha vontade de ser um missionário, um obreiro, um levita, um pregador da palavra, mas se acha incapaz. Na escola que você estuda, na faculdade que você estuda, no trabalho que você trabalha, você pode ser uma menina cativa, enviada pelo Espírito Santo a ganhar aquele lugar. Talvez você não entende porque Deus te levou e trocou de cargo na empresa. Talvez você não entende, jovem, a sala que você estuda hoje. Deus tem um propósito. Quem sabe é você, a menina, daquele lugar que vai trazer vida e vida com abundância naquela região. Mas às vezes pensamos que para ser um diácono da casa do Senhor, aleluia, um obreiro da casa do Senhor, tem que ter vários cursos de teologia. Não, basta ir. A palavra fala: ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo. É só ir. Pregar a palavra não é dom, é mandamento. Vai. Não se limite. Não pense que você não é capaz, porque você é um avivalista de Deus aqui nessa terra. Você é o embaixador do céu aqui na terra, igreja. Se nós soubéssemos nosso real valor perante o Senhor, a nossa situação era diferente. Oramos a Deus. Excelentíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Meu Senhor, como ministro da Tua palavra, eu ministro sobre a Tua igreja, Pai. A proteção divina, Pai, que toda, Pai, cilada do inimigo, Pai, que tenta, Pai, infiltrar nas suas mentes, caia por terra, em nome de Jesus, e dá vitória, nos dá estratégia, Senhor, para que nós possamos povoar a nova Jerusalém, nos dá estratégia, Espírito Santo, para que nós possamos tomar as decisões corretas. Blinda, Pai, a Tua igreja, a Tua noiva, meu Pai, dá vigor, dá ânimo, dá disposição para pregoar a Tua palavra, porque vidas estão sedentas, precisando, Senhor amado, aleluia, daqueles que levam as boas novas, Pai. Fica conosco, Jesus, não só hoje, mas até